Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão e hoje eu irei fazer a minha review dos dois últimos episódios de Game of Thrones. Então vem comigo! Os dois últimos episódios que rolaram de Game of Thrones, né? O 3 e o 4. Ambos, eles são completamente imersos em diversos problemas. Mas, antes de começar a falar sobre isso, né? Se você ainda não conhece meu canal, veio aqui por acaso e tudo mais, se inscreva ali embaixo e ative o sininho para você receber notificações de todos os vídeos aqui do canal. Enfim, Game of Thrones, ele chegou no episódio 3 com diversos problemas. Game of Thrones, ele vem decaindo a qualidade já faz um certo tempo, né? Desde a quinta temporada, eu acho. Tinha ficado mais evidente, né, essa decadência na temporada passada. E o início de temporada, tudo, ele tem algumas ideias legais, interessantes, né, em relação a desenvolver as relações entre os personagens, mas seus arcos são um pouco apressados demais, né? E se esperava que, ao menos em suas grandes batalhas, né, ele faria jus ao legado de Game of Thrones. Mas não foi o que se viu aqui nesse terceiro episódio de Game of Thrones. Por quê? Com uma transmissão péssima da HBO, que eu mesmo só consegui enxergar direito, na segunda vez que eu assisti o episódio, através do HBO Go. E não apenas a transmissão estava péssima, como também estava ocorrendo uma péssima direção de fotografia, que ocasionou em um episódio confuso e mal editado, coberto por névoas e sombras. E a impressão que deu é que o episódio estava dessa forma por conta de mascarar efeitos digitais. E isso, no geral, é péssimo. Mas eu vou tentar falar aqui dos pontos positivos desse terceiro episódio. Um dos pontos positivos, no geral, ele tem alguns takes bem interessantes e ele gosta de brincar com a narrativa de terror, de sobrevivência, né? Em relação aos White Walkers. Tem toda a sequência da Melisandre e do acender das tochas e todo aquele momento ali da guerra ensandecida, né? E completamente claustrofóbica. É interessante, é legal. Parece que ele não possui um ritmo e parece que ele só alcança o seu potencial devidamente a partir do meio dele. O que provoca uma experiência muito bizarra, sem a menor fluidez. Havia uma construção de narrativa muito maior e mais interessante, né? Na invasão da Daenerys em Porto Real, na Batalha dos Bastardos, Água Negra, Hard Home, todos esses outros eventos de Game of Thrones foram devidamente costurados e bem desenvolvidos. Você se sentia envolvido no drama, envolvido na ação, envolvido nas grandes consequências. Mas aqui não há consequências de fato, né? Você vê sacrifícios e personagens que basicamente não fazem muita falta e que alguns já eram para ter morrido há temporadas atrás. As guerras de Game of Thrones sempre tem um caráter amargo, né? Existe uma vitória amarga com sofrimento. E aqui, o amargo é meio irrelevante, porque você não se importa realmente com aqueles personagens. Alguns ali são até que legais, uma coisa ou outra que eles fazem, mas deu muito a impressão que tá virando uma certa novela, né? Isso é ruim de várias maneiras, que eu poderia falar isso depois, detalhadamente em outro vídeo. Contudo, a conclusão dele é ótima. Eu acho que o final anticlimático, né? Com a Arya Stark, né? Atingindo o Rei da Noite, é genial. É fantástico, realmente. É uma ideia ótima. Você subverte a expectativa do público. E eu não acho que isso é um grande problema. Eu acho que o problema do episódio é o que vem antes. Toda a construção e desenvolvimento daquele episódio. O fato da Arya tornar a grande heroína ali, não há nenhum problema. Ela sempre foi construída dessa maneira. Ela esteve se treinando a série inteira. Então faz total sentido que isso tenha acontecido no final do episódio 3 de Game of Thrones. Agora vamos para o episódio 4. Esse é complicado, porque essa temporada, ela vem conseguindo trabalhar bem com algumas coisas. Ela tá trabalhando bem as relações entre os personagens e consegue trazer, em certos momentos, aquela politicagem bem legal que você via nas primeiras temporadas. Contudo, a trama, a base da trama, tá estranha. Ele se arrasta e se apressa. Mas esse é legal que ele pontua algumas questões interessantes, né? Sobre a politicagem e tudo. Ele vai jogando os arcos para o grande confronto contra a Cersei em Porto Real. E ao que parece, quiseram fazer esse o grande foco no clímax da temporada e da série, vai ser o jogo pelos tronos. Contudo, eu acho que existe um mau desenvolvimento da Daenerys, existe uma certa inconsistência com o que foi construído anos atrás, e existem alguns problemas que a gente tem que comentar sobre o fato deles normatizarem a questão do estupro da Sansa, ter tornado ela uma pessoa melhor, mais forte. Isso é péssimo.
em questões de narrativa, isso me lembra basicamente toda essa questão de woman in refrigerator, né? Uma mulher na geladeira, né? O conceito lá dos quadrinhos. Se encaixa perfeitamente toda essa questão de você usar estupro, essa situação para construir uma narrativa de amadurecimento de uma personagem feminina é horrível. Mas não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Mas ainda é chocante e é desnecessário. O episódio ele se calca ali em alguns elementos, ele coloca novamente o Jaime indo atrás da Cersei, também regredindo outro personagem que está evoluindo. Ele traz algumas ações inconsistentes da Brienne e Jon Snow, Tyrion, que tá um tanto bobo, o Tyrion, sabe? E eu falei da Daenerys, então eu preciso falar que eu acho péssima a forma como eles estão fazendo para legitimar o Jon. Eles meio que estão tornando ela, Daenerys, doida. O que é horrível, não deveria acontecer isso. A melhor forma que eles poderiam ter trabalhado é ter tornado os dois perfeitas opções de líderes. A Daenerys sempre foi construída como uma grande opção de líder. Ela sempre foi construída como uma heroína, né? Mesmo com seu sofrimento e com seu estilo fogo e sangue, né? Ela sempre teve uma construção muito interessante. E aí, do nada, ele parece que eles estivessem tentando abaixar ela pra poder elevar o Jon Snow. E eu não gosto disso. Eu acho legal o conflito de poder entre os dois. Eu não acho legal a forma como eles estão inconsistentes com a construção que todos os personagens tiveram durante anos e anos. Eu não falo só da Daenerys, eu falo também do Tyrion, da Brienne e muitos outros. O final surpreende em umas questões de ação. Eu acho interessante o jeito que eles trabalham a ação, né? Do ataque do Euron Greyjoy aos navios ali. E eu acho legal que ele pontua já pronto, tudo foi prontificado já para a grande guerra, né? No episódio 5. E esperemos que seja pelo menos satisfatória como um combate final, né? Dado a natureza do desenvolvimento dessa série nesse momento, né? Esperemos que a coisa melhore de figura agora. Que nos entretenha, né? Eu ainda tenho uma certa esperança que toda essa narrativa da Daenerys ficando louca, isso vai ser subvertido logo e ela não vai realmente ficar louca. Eu tenho certas esperanças, né? Mas, no geral, eu acho que a série está meio que traindo seus próprios valores, traindo sua própria essência e seu próprio desenvolvimento. Isso não é nada legal. Então, muito bem, se vocês gostaram aqui do vídeo, dá seu like aí. Não gostou? Dá dislike, faz o que quiser, a vida é sua, o problema é seu. Que a força de todos vocês. E até mais.